Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula de matemática para a educação de jovens e adultos, módulo 2. E essa semana a gente vai trazer um tema que tem uma importância muito grande para a compreensão da matemática, principalmente no nosso cotidiano, que é a questão da porcentagem, né? A gente observa em várias situações do dia a dia, né? Ou seja, quantas vezes você aí foi lá comprar uma coisa, uma besteira no meio da rua, aí a pessoa diz, olha, eu vou ter que acrescentar o percentual da maquineta, né? Ou seja, vou acrescentar um valor por estar utilizando o cartão, ou seja, esses valores a mais aí, ou então se você observa, por exemplo, vai comprar, ele diz, se for em dinheiro tem 10% de desconto, né? Então, são termos que a gente utiliza no nosso dia a dia, relacionados com a matemática, relacionados com a porcentagem, só que muitas vezes a gente vai perceber dois grandes grupos, né? Eu mesmo percebo na educação de jovens e adultos, dois grandes grupos com relação a saber ou não porcentagem, né? Tem aquelas pessoas que estão aí ainda fazendo o módulo 2, mas sabem fazer um cálculo de cabeça com porcentagem impressionante. Queria eu saber fazer daquela forma, né? Enquanto que outros, além de ter a dificuldade, acham que precisa saber fazer muita conta no papel para compreender a porcentagem. A gente vai perceber isso nas nossas aulas nesse bimestre, que a gente não necessariamente precisa estar fazendo um monte de conta para saber interpretar as questões de porcentagem, tá certo? A gente vai tentar trazer muito cálculo mental, utilizando o próprio celular, né? Ou seja, como é que a gente faz o cálculo percentual com o celular sem necessariamente usar aquela tecla da porcentagem, tá certo? Porque eu acredito que se você faz de uma forma que a gente vai apresentar aqui nas aulas, te ajuda a compreender, não só no celular, mas também na hora que você precisar pensar numa determinada porcentagem, tá certo? Lembrando que essa aula tem um formato digital, qualquer dúvida manda para a gente através dos nossos canais, vai lá no nosso canal no YouTube, se você já tem um aplicativo, manda também a sua mensagem, tá certo? Então, vamos lá. Para a gente falar de porcentagem, vamos observar algumas situações aqui. Quando eu falo de porcentagem, a gente vai tentar trazer nessa unidade diversas situações onde, primeiro, a porcentagem ela faça sentido, o que seria porcentagem, e depois a gente se preocupar com os cálculos da porcentagem. Observa que eu usei cálculos, né, no plural, porque existem várias formas de você fazer o cálculo percentual. E qual seria o melhor? Depende das situações. Existem situações que um simples cálculo mental já me dá a resposta. Tem outros que eu preciso ser mais preciso, vou fazer lá no celular, e eu também preciso ver como seria se eu fizesse no papel. Então, se você sobe de uma forma apenas, você talvez não consiga resolver todas as situações, tá certo? Então, o cálculo utilizando também os aparelhos lá, a calculadora, o celular, eles precisam ter uma relação do que a gente vai trazer quando você faz o cálculo mental ou lá escrevendo, realizando o cálculo, como a gente diz, com lápis e papel, tá certo? Então, vamos tentar entender todas essas situações. Quando a gente fala do cálculo mental, tem duas partes, tá certo? Tem aquela coisa de você fazer o cálculo mental como se estivesse fazendo a operação no papel, a gente vai ver isso também, mas também eu gosto de chamar do cálculo mental os valores notáveis, né? Ou seja, a porcentagem ela tem uma relação com alguns percentuais que a gente pode saber de forma bem imediata, que são essas daqui, tá certo? A gente vai sugerir algumas situações onde você possa ir treinando, onde você possa realizar algum desses cálculos, tá certo? E na calculadora também, a gente vai tentar relacionar o que se faz aí da calculadora com o percentual. Lembrando que eu vou utilizar apenas as 4 operações, não vou considerar aquela tecla de porcentagem, não, tá certo? No outro momento eu mostro como é aquela tecla. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro exemplo aí, né? O exemplo que eu digo assim que foi, eu vi meu pai fazer, meu avô fazer, o cálculo percentual de uma maneira muito rápida, né? E como é que eles conseguem fazer tão rápido, né? O professor de matemática eu teria que saber fazer mais rápido do que eles, mas eles no instante faziam. E o exemplo que eu trouxe é esse seguinte, é esse aqui o seguinte. Por exemplo, imagina 15% de 300. Se eu vou fazer 15% de 300, eu vou fazer de várias formas. Nesse caso aqui, eu vou ter aqui ilustrando como se fosse meu pai e meu avô, eles simplesmente fazem de uma forma que é o seguinte, eles pegam 15, multiplica por 3, resposta 45.
Dá certo? Dá. A resposta é certa? É essa? É. Mas por que dá certo, né? A gente vai ver nas nossas aulas o porquê dá certo também. Mas a partir de agora, tu já pode usar esse método aqui, ó. 15% de 300, 15 vezes 3, 45 é a resposta, tá certo? Mas dá uma olhadinha aqui, que como é que seria esse cálculo na calculadora, né? Primeira coisa para a gente compreender por que dá certo e depois já aprender a fazer na calculadora. Como é que você faria aí na calculadora do teu telefone, uma calculadora que tem aí na tua casa ou na escola, como é que você calcularia 15% de 300? Imagina uma situação, tu vai precisar comprar lá alguma coisa, fez uma feira, alguma coisa desse tipo, e pagando em dinheiro, tu tinha 15% de desconto, né? Ou seja, esse desconto foi de quanto? A gente já sabe que é 45, mas vamos supor que você precisasse fazer esse cálculo. Está ali em destaque os 15%, né? Como é que eu represento 15% em uma calculadora, certo? O que você vai observar é o seguinte, 15%, olha o nome sendo falado e precisa ser interpretado. Quando eu falo 15%, olha a palavra porcento, lembra o número 100. A porcentagem significa partes ou porções de 100. Você pega algo, divide em 100 partes iguais e pega alguma daquelas partes. Quando a gente fala 15%, a gente simplesmente está dizendo o seguinte, divide algo em 100 partes iguais e pega 15 daquelas partes, certo? Então, se eu for representar isso numa calculadora, os 15%, eu vou clicar aqui, ó, 15, e eu vou simplesmente fazer isso daqui, ó. Eu vou dividir esse 15 por 100. Então, quando eu faço 15 dividido por 100, eu vou encontrar a representação daquela porcentagem, daqueles 15%, na sua forma decimal, que é o 0,15, certo? Eu fiz com 15%. Se fosse 35%, seria 0,35. Se fosse 78%, seria 0,78, tá certo? Então, você nem precisa mais fazer a divisão, pode botar direto. Mas se tiver dúvida, 15% como é? 15 dividido por 100. Você vai encontrar na forma decimal. E eu quero comparar, eu quero fazer 15% de 300. Você vai perceber que em matemática, aquele termo ali de, ele sempre está relacionado com uma comparação, ou seja, 15% de 300. Nesse caso aqui, a gente vai traduzir esse de aí como uma multiplicação. Então, se eu fizer 0,15 multiplicado por 300, eu estou calculando, nesse caso aqui, estou calculando os 15% de 300, tá certo? Então, 0,15 vezes 300, eu vou encontrar o 45, que também seria por aquele método que a gente tinha utilizado anteriormente, tá certo? Então, eu te apresento, acabei de te apresentar duas possibilidades que você tem para calcular a porcentagem. Se você consegue fazer aqui o cálculo mental, né, de cabeça, tranquilo. Mas se você precisar da calculadora, você faz dessa forma também, tá certo? Aí muitas vezes em sala me perguntam, professor, é melhor eu aprender só um? É melhor aprender só o outro? Eu diria que esse exemplo que eu trouxe na aula de hoje é justamente para ilustrar que você precisa conhecer os dois, porque depende do valor para o qual você está calculando a porcentagem. Nesse caso, a gente está calculando 15% de 300, ou seja, um valor redondo, como a gente chama, se for 200, 300, 800, 900, esses valores, te digo, ó, faz dessa forma. Mas se não fossem esses valores, se ao invés de 300 fosse 373, como é que eu faria? Essa forma que eu mostrei aqui na calculadora, ela resolveria de uma forma mais direta também, tá certo? Uma outra forma, lembra como eu disse que a gente vai tentar entender o que é porcentagem? Olha o que é que eu coloquei ali, eu coloquei um quadro dividido em 100 partes iguais. Então, esse quadro dividido em 100 partes iguais, eu destaquei 15 pedaços daquele, ou seja, eu peguei 15 partes de 100, eu peguei 15%, tá certo? Então, 15% significa 15 partes de 100. Outra coisa que a gente pode pensar, a gente pode interpretar nesse problema, ou seja, eu estou resolvendo o mesmo problema pensando de formas diferentes. Na primeira eu fiz o 15 vezes 3, porque eu fiz aquele método de cabeça que a gente chama. No segundo, eu acabei utilizando também a questão da
calculadora. Então, fazendo pela calculadora, a gente viu daquela forma. O que eu vou fazer aí é de uma maneira de relacionar aquele da calculadora e interpretando o significado da porcentagem, tá certo? Uma outra maneira de fazer também. Então, veja o que é que a gente vai conseguir relacionar nessa situação aí. Então, eu tenho ali, ó, 15% de 300. A gente já sabe que é o 45. Mas agora eu quero 15% de 350. Como é que eu faço isso? Olha, eu vou pegar, nesse caso aqui, olha, os 15% estão ali representados. O que seria esse 3,5? 3,5 seria, no caso aí, eu pegar os 350 e dividir em 100 partes iguais. Se eu pegar o 350 e dividir em 100 partes iguais, cada parte vai ser 3,5. Quando eu multiplicar por 15, porque eu estou calculando 15%, eu quero 15 partes dessa, eu vou ter, no caso aí, o resultado de 52,5. Tá certo? Então, olha, 15, nesse caso aqui, ó, dividido por quanto? Ou seja, eu não estou calculando a porcentagem. 15 dividido por 100, eu vou encontrar a porcentagem na sua forma decimal. E multiplicando ali pelo valor pelo qual eu quero descobrir, no caso aqui, multiplicando por 350, eu vou encontrar 52,5, que é, no caso aí, o resultado que eu pretendo determinar. Então, dá uma olhadinha aqui. Esse 52,5 eu posso encontrá-lo de várias formas, de acordo com o que a gente viu na aula de hoje. Só que agora a sugestão é você trabalhar com problemas práticos. Ou seja, o exemplo que eu trouxe aqui inventa algumas histórias naqueles 15% de 300. Inventa uma situação do teu cotidiano para o qual você precisa calcular 15% de 300. Depois inventa uma outra situação para o qual você precisa calcular 15% de 350, tá certo? Então, essas situações aí, no caso, elas vão te ajudar a compreender bem determinados problemas, tá certo? Nesse finalzinho, recapitulando, uma parte importantíssima para você utilizar a calculadora nos cálculos percentuais é saber representar a porcentagem numa calculadora, certo? Em outros momentos, eu vou trazer a calculadora com símbolo de porcentagem. Nesse caso aqui, eu estou usando aquela calculadora bem simples, que só tem as 4 operações, para a gente tentar compreender como é que a gente calcula a porcentagem de uma maneira também muito rápida e que se conecte com o que a gente faz, tanto do cálculo mental quanto fazendo no papel. Então, vamos lá. 15% é 0,15. Se eu tivesse outras porcentagens, nesse caso aí, ó, 28% é 0,28. Isso é a maneira de você representar na forma decimal essas porcentagens aí. 20%, preste atenção que 20% é 0,20, mas eu também poderia usar 0,2, mas na calculadora vai aparecer o 0,20 aí, certo? E 2% é 0,02, ou seja, todos esses valores que eu estou colocando aí é como exercício para você fazer como é que 2% apareceu ali 0,02. Como é que todas essas porcentagens foram aparecendo na calculadora, como é que você pensa para chegar àquele resultado. E essa outra forma aí é mais ou menos o que a gente vai fazer em outras situações, mas ainda é um cálculo mental. E nesse finalzinho eu vou deixar o gancho para você pensar, por exemplo, como é que eu encontro a porcentagem desses 9 valores aí, partindo de algum deles, certo? Por exemplo, o que seria o todo? O todo aparece aqui como 100%. Se eu tenho o todo que é 100%, 50% é o quê? Metade. Consequentemente, quem é 25%? Metade da metade. Então, perceba que aquelas 3 porcentagens ali saíram bem rápido, né? Ou seja, 100% é todo, 50% metade, 25% metade da metade. Será que eu consigo chegar nos 75% conhecendo essas 3 primeiras? Tenta fazer aí. Será que essas que eu já conheci agora, será que eu consigo chegar, por exemplo, em 10%, 15%, 80%, que é o que a gente vai ver também nas nossas próximas aulas sobre porcentagem. Tá certo? Muitíssimo obrigado. Se ficar alguma dúvida, escreve aí pra gente. Mas espero que tenham gostado. Um tchau, tchau e até a próxima.